Bom, muito bom dia. Então, estamos começando mais uma reunião extraordinária do Grupo de Estudos em Direito, Economia e Contabilidade, o GEDEC. E é extraordinária porque o governo nos assustou, mandando um projeto de lei com 3 artigos, simplesmente extinguindo juros sobre capital próprio, e agora não retirou o projeto de lei, mas retirou a urgência. Então, quer dizer que pelo menos não vai travar pauta e nada nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, foi boa a provocação, porque a gente vai discutir, né? E a ideia aqui principal dessa nossa conversa hoje é trazer subsídios para que se entenda, né? Não só o público em geral, mas os deputados e os senadores, quem estiver avaliando isso, e eventualmente até as próprias pessoas da Receita Federal, que entendam o que é o juros sobre capital próprio, né? E que tomem uma decisão, pelo menos conscientes do que estão fazendo, né? Porque o que parece, pelo que a gente tem visto em alguns artigos, na exposição de motivos do próprio projeto, tem algumas questões que não estão tão claras assim para quem vai tomar essa decisão. Então, a pretensão mesmo do GEDEC é tentar contribuir com essas discussões. E hoje temos, eu acho que, Eric, é o recorde, né, de pessoas que a gente convidou, porque o tema merece. E nós temos. Vamos começar rapidamente. Então, eu quero passar a palavra já para a primeira apresentação nossa aqui, que é da professora Elide, minha professora de muitos anos, porque a gente começou muito cedo, né, Elide? Mas eu te passo já a palavra. Obrigado por ter aceito o convite e fique à vontade. Edson, bom dia a todos aqui, os que nos ouvem, e em nome do professor Edson aqui, vou te chamar de Edson, porque a gente não precisa dessas coisas. Eu cumprimento todos os demais integrantes, pelo menos aqui desse grupo que está mais próximo e que talvez possa falar mais. Eu vou fazer comentários mais voltados à medida provisória, mas vou fazer só 2 comentários a respeito da introdução do JCPI, que sempre fundamentaram o meu entendimento, né? A primeira coisa é que os juros calculados sobre o patrimônio, né, sobre o capital, não importa como a gente vai tratar isto, eles não são um instituto que nasceu em 95, era um instituto muito antigo que já existia no nosso direito societário e era aplicado para as entidades que tinham projetos de longo prazo. Todas as empresas públicas, por exemplo, as telefônicas, quando elas foram, a participação do governo foi vendida, todas elas tinham juros sobre o patrimônio calculados para os acionistas, porque era investimento de longo prazo, e as cooperativas têm também, e até remunerar o acionista existia essa ideia. Então, não foi criado em 1995, é uma coisa que vem da década de 40, então, portanto, a gente não tem o que discutir sobre existir isto como um instituto societário. A segunda coisa é que a lei apenas quando permitiu que se pudesse excluir do lucro real, só permitiu a dedutibilidade, porque antigamente havia um dispositivo que vetava a dedução desses juros que já existiam. E o terceiro comentário que eu queria fazer, e peço vênia para o professor Eliseu, é que eu nunca entendi que o JCP era um substitutivo da correção monetária de balanço, nem pela filosofia dele, nem apenas que ele nasceu na época do Plano Real, mas eu não acho que foi para dar aos empresários ou para as empresas um substitutivo da correção de balanço. Eles têm filosofias diferentes, origens diferentes. E já havia anteriormente um projeto do Antoninho Marmo Trevisan, como secretário das estatais, de deduzir os dividendos. Ele tinha um tratamento especial. Então, sem falar mais nada, vamos falar só da medida provisória e o que ela está pretendendo. Não é a primeira tentativa, se a gente olhar nos últimos 30 anos, várias medidas, 30 anos ele vai fazer em 25, mas vamos usar isso de forma genérica. Todo ano sai alguém tentando eliminar o JCP, todo mundo acha que é uma forma de enriquecimento, que não é boa, e não consegue enxergar as contrapartidas. A mensagem foi, eu vou ler o que eu anotei da mensagem. A mensagem tem como alegação para eliminar a JCP, primeiro, diz assim,
Nas análises das demonstrações financeiras das sociedades que operam no mercado brasileiro, o endividamento continua, com o banco, né, continua sendo a forma mais atrativa de financiamento. Eu nem sei de onde saiu isso. Na verdade, são coisas diferentes. Uma coisa é remunerar o capital do sócio que está alocado naquele investimento, é o custo de oportunidade que ele colocou lá. Então, não tem nem a ver com ir ao banco. E as taxas bancárias são totalmente diferentes. As taxas que você paga ao banco nem estão sujeitas à lei de usura, que é uma coisa importante. E a JCP tem uma limitação. Ele diz que não há evidências de que o JCP tenha reduzido o endividamento e aumentado investimentos. Eu já acho exatamente o inverso. Ainda que tratado em alguns países durante muito tempo como dividendo e não como juro, eu acho que os anos de 95 a 2000 atraíram muitos investimentos para o Brasil. Então, acho que esse foi um dos elementos importantes para todos os sócios. Ele remunera o capital existente, diz o projeto de lei lá, e não o capital incrementado como outros países do mundo fazem. Isso é dentro daquele ACE, né, que é aquele Allowance Capital, que acabou sendo absorvido na União Europeia. Havia no Brasil, que foi pioneiro nisto, muitos países da União Europeia adotaram, só que eles adotam para o capital que está incrementado. Veja, se isso é um elemento importante, a gente pode até retificar o que a gente tem, se é que isso se demonstra como valendo a pena. Então, assim, nos outros países onde tem, é diferente, não é sobre desde da constituição da sociedade ou desde o aporte do sócio, ele está limitado no tempo do aumento de capital. Veja, isso é uma questão de escolha, não é isso que vai invalidar o Instituto, tanto que a gente vê que existe na Europa. Depois, a experiência mostra que as taxas de juros de outros países, elas são baixas. Isso não é uma novidade, o Brasil sempre dependeu e paga taxas altas porque ele depende de financiamento de fora. O próprio governo dita taxa, se a gente lembrar, quando a gente tem uma remuneração, é remuneração de Selic, quem dita a taxa é o governo. Então, é uma razão que não se justifica retirar o Instituto por uma questão dessas. Pode sofrer ajustes, talvez, mas não se justifica. Ele é utilizado por poucas empresas. Não é que ele é utilizado por poucas empresas. No universo de empresas contribuintes, as empresas do lucro real são pouquíssimas, ou seja, quem realmente paga imposto no Brasil são pouquíssimas empresas, porque a maior parte usa a pequena empresa, a média empresa, é do presumido. Então, veja, é nesse contexto que tem que ser entendido, então não é uma afirmativa verdadeira. As pessoas físicas representam menos de 2% da população que recebe, não sei de onde eles tiraram isso também, mas a pessoa física que investe em ações de uma empresa, né, ela também tem direito ao JCP, que é todo mundo que é acionista. Então, o que tem, esse tipo de coisa é para marcar que a pessoa física é rica, né? Quem recebe o JCP é rico. É um preconceito que tem que ser eliminado no nosso país. Eu vou fazer um comentário muito breve. Eu acho que a gente deveria ter uma norma que determinasse que todos aqueles que vão exercer posições públicas tenham que fazer uma prova de direito constitucional. Porque depois que você vê certas afirmativas colocadas nos jornais, o sujeito está exercendo um mandato dado pela Constituição e não sabe nem o que tem na Constituição Federal. Então, essas coisas, para mim, me preocupam bastante. O JCP gera controvérsias no plano internacional. Não é real. O JCP gerou, no começo, eu me lembro até de ter conversado com pessoas na Inglaterra para saber se isso daqui era juro ou era dividendo. E isso ficou resolvido em muitas jurisdições, porque eles examinaram o que o agente regulador fala. A CVM fala que é dividendo, então eu vou tratar como dividendo. Foi isso que uma pessoa da Inglaterra me disse uma vez. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, e veja, o nosso JCP é tributado na origem, a 15%, seja para quem vai ser pago. Então, não existe uma ideia de que ele não é tributado, de que ele cause uma dupla dedução. Não é nada disso verdadeiro. Quem conhece as regras de BEPS e tal, sabe que o JCP não entra naquela questão de um planejamento, né, indevido. Então, não causa transtorno nenhum. E os acordos de tributação celebrados pelo Brasil, eles podem permitir a fruição de outros incentivos melhores. É o que está dito na exposição de motivos. Todos os acordos mais recentes do Brasil incorporaram o tratamento do JCP. Então, se a gente olhar dos últimos, não sei se 5 ou 10 anos, mas todos estão dando o que é o JCP e como deve ser tratado. Então, na minha visão, eu queria me limitar primeiro e passar a palavra, na exposição de motivos não tem nenhum motivo que determine que deva ser o JCP revogado ou descontinuado. Queria fazer só esses meus comentários, desculpe se eu tomei muito tempo, Edson. Imagina, Elidio, foi ótimo já e pontuou muito bem, né, a questão da justificativa desse projeto.
né? E que a gente vê que realmente, como eu disse, falta um pouco de informação ali. Bom, mas vamos seguir aqui. Joelson, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no GDEC e eu te passo a palavra. Muito obrigado, Edson. É um prazer poder contribuir com o debate, com o tema. É um prazer também falar sobre a pesquisa que foi realizada. Eu vou compartilhar minha tela. Assim, eu vou pegar um pouco já, um pouco da questão do projeto de lei que está sendo, enfim, tramitado, e o que a professora Lidia já trouxe em relação ao texto, que assim, eu acho que uma outra coisa que a gente poderia também ter como demanda quando a gente fosse fazer algum desenho de política pública é que houvesse uma revisão da literatura em relação a quando a gente fala, não tem evidência, né? Ou seja, tem evidência. Eu vou apresentar aqui, eu acho que vocês estão vendo minha tela ou não? Estão vendo minha tela? Eu vou mudar Estamos, aqui. sim. Agora vocês estão vendo mudar? Sim. Tá bom. Perfeito. Ó, esse aqui é um dos principais journals de finanças do mundo. Essa é uma publicação de 2018 e trata sobre o JCP e diz que tem evidências que tem impacto, tá? Se a gente voltar na literatura de finanças, lá na década de 50, Modigliani e Miller enfim, eles são os precursores sobre as teorias de estrutura de capital, eles discutiram a questão de relevância de estrutura de capital em valor. Depois eles mesmos reconhecem que sim, você tem impactos de estrutura de capital em valor das empresas, porque você tem o tax shield, ou seja, as empresas respondem a isso, tá? Então, uma coisa que já foi achada lá na década de 60, a gente acabou de achar aqui para o Brasil recentemente. E eu acho que não é só esse artigo, tem vários outros artigos, pessoal. Eu estou falando de um. Tem o professor Eliseu aqui, que é um, enfim, rico conhecedor e também é estudioso do tema. Enfim, a gente tem várias referências que a gente poderia discutir, mas eu acho que é importante ter esse cuidado de que, não tem, tá bom? Eu acho que, de novo, acho que o projeto de lei poderia ter um pouquinho mais quem fez a redação desse cuidado. Mas só trouxe essa evidência para trazer um pouco o nosso ponto. Bom, o que a gente tem nesse estudo aqui? A gente faz um estudo, de novo, antes de falar do estudo, agora como economista também, pegando o contexto da atual discussão de reforma tributária, que eu acho que faz sentido a gente avançar no tema do Brasil, acho que é importante ter reforma tributária, né? Ou seja, é uma das reformas estruturais importantes para o país. E a gente tem que ter sempre esse cuidado de fazer políticas públicas baseadas em evidências, então tomar esse cuidado de, na hora de desenhar a política, a gente ter clareza dos potenciais impactos para a gente não ter efeito contrário, tá? E o JCP pode ter esse efeito contrário no sentido de, eu quero arrecadar mais, no final vou arrecadar menos, né? Então, esse cuidado tem que ter. Quando a gente olha o desenho, né, e essa mudança, não necessariamente você vai ter no futuro, em termos de equilíbrio, mais arrecadação. Porque você vai ter aqui um novo equilíbrio. Então, assim, supondo esse cenário de extinção do JCP, não implica que o governo vai arrecadar mais, né? Não existe um nexo causal disso. Porque quando você faz a extinção, você está assumindo que aquela digamos que não arrecadação por conta da extinção, ela vai direto para o governo, que as empresas não vão reagir a um novo desenho. Todos os agentes econômicos, eles reagem a incentivos, né? Ou seja, quando você muda, a economia vai para um novo equilíbrio, e não necessariamente o governo lá na frente vai arrecadar mais nesse novo equilíbrio, porque hoje esse cenário é a leitura de que o JCP traz benefícios para algumas empresas, para alguns investidores, deixando de ter, vai trazer esse benefício para a economia. Então, isso é uma coisa importante também, porque as empresas vão substituir. E se a gente olhar na mudança de estrutura de capital das empresas, pode ser que elas, tendo mais alavancagem, elas paguem até menos imposto por conta disso, porque os juros sobre a dívida, o tax shield é maior, né, ou seja, do que o tax shield sobre o JCP,
E aí você vai ter uma alavancagem maior dessas empresas que vão se chegar num novo equilíbrio de longo prazo de uma estrutura de capital diferente das que ela tem hoje, trazendo todos os riscos de financial distress que a gente sabe que o superendividamento pode trazer para a economia. Esse é o primeiro ponto. Mas enfim, não vim aqui para isso. A ideia aqui é falar um pouco do estudo, do que a gente colocou, do que foi feito aqui com esse estudo. De forma bem breve também, para não tomar muito tempo, um outro equívoco que existe é quando a gente olha para a bolsa e fala assim, o endividamento aumentou. É como se olhasse para as pessoas no dia a dia e falasse assim, vacina não funciona. Mas isso não é suficiente, né? Para a gente conseguir afirmar que vacina não funciona, eu tenho que comparar quem toma com quem não toma. Porque se a população não tomar, não vai funcionar mesmo, mas não é porque vacina não funciona, de repente é porque as pessoas não tomam. Então a gente tem que ter esse cuidado do que é se o endividamento aumentou, diminuiu, o que significa isso em termos de evidência, tá? Então esse estudo ele procurou fazer, de alguma forma, uma avaliação em relação ao JCP e endividamento das empresas na bolsa, tá? Não é o primeiro estudo, esse não é o primeiro artigo que trata do tema, enfim, tem diversos estudos aqui, tá? A gente basicamente fez uma atualização, isso é importante. Tem vários autores que já estudaram isso no Brasil e a gente chega em resultados muito similares porque a gente basicamente faz uma atualização aqui até 2020, tá? Olhando o impacto do JCP de 91 a 2020 sobre as empresas listadas na Bolsa, tá? A primeira coisa que a gente tem de evidência é que não necessariamente no início, quando você teve a instituição JCP, você teve essa aderência por parte das empresas, né? Ou seja, essa adesão. E isso explica um pouco a questão de curva de aprendizagem, ou seja, quando você olha os dados, você vê que a partir de 2004 é que de fato as empresas começam a utilizar mais, né? Então é a primeira evidência que a gente tem olhando os dados da bolsa, tá? Então, quando a gente observa as empresas listadas, a gente observa que elas não começaram a utilizar desde o instante inicial, teve uma curva de aprendizado. E não é que todas as empresas utilizam JCP, isso é importante também. Então, ou seja, aquela ideia da vacina, tem empresa que utiliza e tem empresa que não utiliza por algum motivo. Então, para a gente tentar trazer nexo causal do efeito do JCP em estrutura de capital, a gente tem que saber comparar comparáveis ali, ou seja, eu tenho que ver quem está utilizando, se teve efeito para aquela empresa. E se as que não estão utilizando, entender por que elas não utilizam. E de repente começar até, ou seja, a pensar num aprimoramento do instrumento, né? Mas, ou seja, não porque as que não utilizam não teve efeito, logo vamos excluir, tá? Bom, o que a gente faz nesse caso? A gente traz uma série de abordagens aqui, de métodos, para fazer essa questão do nexo causal. O que seria o nexo causal aqui? Para eu conseguir trazer uma inferência sobre o impacto do JCP na estrutura de capital, eu tenho que comparar empresas que utilizam esse instrumento com empresas que não utilizam e que sejam comparáveis em termos de tamanho, de estrutura, de alavancagem, de setor, porque aí eu consigo isolar outros efeitos que também explicam a estrutura de capital, que também explicam as decisões financeiras da empresa. Ou seja, não é só o JCP, não é só o endividamento que afeta a estrutura de capital, você tem diversos outros motivos e variáveis que impactam as decisões financeiras da empresa. Aqui a gente consegue isolar no sentido de comparar comparáveis, ou seja, eu estou comparando quem utiliza com quem não utiliza, que seja o mais próximo possível. E aí depois a gente tenta explorar esse efeito de heterogeneidade, por que alguns utilizam e por que alguns não utilizam, né? Mas o fato é, para quem utiliza, sim, a gente teve uma redução da alavancagem, tá? E aqui a gente tem evidência. Não é o primeiro artigo, não é a única evidência. A gente, como eu falei para vocês, eu comecei minha apresentação com um artigo que nem é nosso, um artigo que foi de 2018. Então, assim, quando a gente vai olhar para ver se teve impacto da política pública, a gente tem que ter esse cuidado para não olhar os dados da bolsa, olha todo mundo e falar, a alavancagem subiu, então logo não teve efeito. É como se a gente, de novo, olhasse para um medicamento que ninguém toma e fala, o medicamento não teve efeito. Por isso que na medicina há esse cuidado de controle e tratamento para você conseguir isolar o efeito do medicamento e de outros efeitos, até psicológicos das pessoas. Aqui é muito parecido, a gente tem que comparar quem utilizou o JCP no tempo, antes e depois, e comparar com quem não utilizou, para ver se teve alguma mudança, porque a economia muda também. Então, em alguns momentos da economia, você tem empresas mais e menos alavancadas, dependendo das taxas de juros, dependendo da disponibilidade de capital e dependendo também do volume de crédito, que o mercado de crédito ele é dinâmico.
Então a gente tentou isolar ao máximo esses efeitos para trazer um pouquinho de evidências que, de novo, é uma atualização, não é nenhum estudo novo, não é um estudo que a gente fez pela primeira vez, já tem isso documentado, a gente só fez uma atualização que sim. E a gente olha isso tanto para endividamento como para alavancagem, para essas empresas, e depois a gente fala que sim, o efeito é heterogêneo, ou seja, isso pode variar bastante do setor para setor, porque setor também impacta a estrutura de capital. A gente vai para as evidências internacionais, ou seja, a gente fez também um benchmark, não é só o Brasil que estuda o tema, não é só o Brasil que discute JCP, então a gente também trouxe aqui uma revisão da literatura sobre o que é discutido, o que a gente tem de evidências sobre políticas de tax shield no mundo, né? Então, as evidências internacionais, e olhando os impactos dessas políticas. E olhando também, principalmente, os impactos nacionais, ou seja, nós não somos os primeiros nem os únicos a estudarem o tema, tem outros colegas que estudam o tema e que chegaram a resultados muito parecidos. E, de novo, lá da década de 60, o próprio Modigliani Miller já falou, olha, a gente reconhece que tax shield sim afeta a estrutura de capital afeta valor. Então, lá desde a década de 60, a gente sabe que tax shield afeta a política de, não só de estrutura de capital, como de investimentos das empresas também, tá? E dos investidores institucionais também. Qual que é a minha conclusão aqui, para não me alongar muito? É que quando a gente faz esse estudo para a Bolsa de 91 até 2020, sim, a gente encontra evidências que o JCP teve impacto na decisão de estrutura de capital das empresas, teve impacto no endividamento das empresas, teve impacto, sim, na forma como elas decidem alocar o seu capital e se alavancar. É isso, gente. Muito obrigado. Excelente, Joelson. Bom, então, tem evidência, né? Eu acho que assim não tem muito o que falar com relação a isso. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um comentário. Eu gostei extraordinariamente do que o Gelson disse, porque a pior coisa que existe do ponto de vista científico é você fazer uma afirmativa e não dar os fundamentos da afirmativa. Essa exposição de motivos não mostra nada, é só isso. Muito bem. Agora, para a gente seguir nessa linha mais fora do direito, que é interessante aqui para a nossa discussão, eu vou passar a palavra para o Oscar Malvese. Oscar, obrigado, né, por ter aceitado o convite para estar aqui e queremos te ouvi-lo também. Bom dia a todos. Obrigado, Edson, professor Eliseu. Na realidade, a minha contribuição, eu não vou discutir o assunto JCP em si, né? Eu tenho um outro tipo de preocupação e a minha preocupação é o poder aquisitivo da moeda, é a inflação. E desde lá atrás, né? Se eu lembrar aqui, 86, 87, que eu comecei a dar aula eu saí de contabilidade para dar aula de finanças. Nesse instante, surge a correção integral das demonstrações financeiras, e nós tínhamos no Brasil o único livro que falava sobre finanças e inflação. O livro é o livro do professor Eliseu, nós na GV usávamos o livro do professor Eliseu e o livro americano, né? A gente sempre usou o livro americano como base de finanças, usamos e usamos até hoje. Então, isso foi muito útil na época. Então, o que a gente fazia na época? A gente fazia análise das demonstrações financeiras nominais e em moeda constante. Porque as empresas publicavam as demonstrações financeiras em moeda nominal e moeda constante. Então, esse impacto da inflação, a gente sempre teve essa preocupação. E quando a gente fala em retorno, então, a gente tem que ter um certo cuidado. Quando a gente fala em retorno, a gente está dizendo o seguinte: eu tenho um capital para ser contrastado com um resultado, um lucro, seja o lucro do nível de lucro que você queira comparar. Agora, imaginando e tendo uma realidade de inflação, a gente deveria pensar que a gente deveria ter uma balança que medisse da mesma maneira, ou seja, se eu for fazer uma análise de retorno com informações de resultado hoje, ou então 30 de dezembro de um ano qualquer, de 2022,
eu precisaria ter o capital, o ativo, a contrapartida numa mesma moeda. Senão, a minha base, a minha informação, ela fica superdimensionada. Então, é nesse aspecto que eu sempre tive uma preocupação de tentar buscar qualidade de informação. E a qualidade de informação a gente tem que pensar em moeda constante. Como assim? Os países desenvolvidos, eles não pensam em inflação. A inflação para eles é um resíduo. A inflação para eles não é importante, né? Se você pega um livro de finanças que tem aqui nas minhas costas, aqui na minha prateleira, um livro de 1000 páginas que a gente usa, 2 páginas, 1 página e meia é assunto de inflação. Só que, por que isso? Porque a inflação é sob controle, né? O professor americano, professor de finanças americano, ele não dá importância à inflação. Ele dá importância à gestão financeira de uma empresa. Ele diz que você tem que se preocupar com a inflação quando a inflação afeta as informações. Então, eu tive experiências pessoais, né, de trocar informação com um professor americano, professor de contabilidade, professor que sabia contabilidade de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia ter esse tipo de contato. Mas, enfim, então eu tive um aprendizado nesses últimos 30 anos, 30 para 30 e poucos anos, de entender demonstrações financeiras da forma nominal e da forma de moeda constante. Então, eu tive essa preocupação lá atrás, na minha defesa da minha tese, eu fiz a atualização das demonstrações financeiras. E o que eu fiz na época? O ministro Malan, em 1995, final de 95, ele decreta, olha, não pode mais usar a inflação nas demonstrações financeiras. O entendimento que a gente tinha na época é que os juros sobre capital próprio é uma proteção da inflação do patrimônio do acionista. Porque até então, você não tinha o impacto da inflação no patrimônio do acionista, porque o impacto da inflação ele estava coberto pela forma de você corrigir as demonstrações financeiras, né? Isso é tão verdade que não houve processos de empresas ou de negócios contra o governo, etc., para discutir que você estaria pagando mais imposto de renda, menos imposto de renda por causa da inflação. Então, queira ou não queira, lá atrás, eu acho que foi sábia a instituição do juros sobre capital próprio, porque ele deu um certo conforto para o acionista não ter, vamos dizer assim, uma desvalorização do dinheiro dele investido na empresa pelo efeito da inflação nesse valor. Então, para mim, o meu entendimento de juros sobre capital próprio é uma proteção da inflação do patrimônio líquido investido na companhia. As outras contas, seja ela qual for, né, quando você pede um endividamento, o banco está embutido na taxa de juros e inflação. No cálculo da taxa de juros, é embutido inflação sempre, e isso faz parte da conta de taxa de juros no mundo, né? No Brasil não é diferente. Então, sobrou o patrimônio líquido que estava exposto. Como é que você resolvia o problema da exposição do dinheiro do acionista no balanço? A JCP resolveu esse problema. Se não 100%, ele resolveu a tal ponto que as pessoas, que as empresas, que os investidores acharam que isso estava de acordo. Não houve reclamação sobre isso. Então, voltando, né? Eu, desde a minha base de informação, eu tenho a minha base de informação, 1990. 90 até hoje. Então, eu tenho empresas na minha base que fazem parte da minha tese. São poucas, não são muitas, né? Na época eram 72 empresas. Para vocês terem uma ideia, hoje sobrou 18 empresas das 72, né? O que aconteceu com as outras empresas, né? Fusão
quebra e fechamento de capital. Então, isso está por aí. Então, o que eu fiz, né? Em função daquilo que a gente conversou rapidamente, eu fui na minha base de informação, e busquei as empresas que eu tenho informação, não a partir de 90, mas a partir de 95, porque eu tomei uma decisão lá atrás, em função do Plano Real, que as informações antes de 95, depois que eu defendi a tese, eu não ia mais tratar essas informações, eu ia tratar a partir de dezembro de 95, porque dezembro de 95 para frente, nós, por analogia, fomos morar na Suíça, né? Fomos morar nos Estados Unidos, né? Não tem inflação, esquece inflação, acabou. Moeda nominal é igual a moeda constante, vai discutir isso com o bispo, né? Então, os balanços das empresas brasileiras têm essa noção, discute com o bispo, né? Tu mora na Suíça e acabou, não tem inflação. Vamos fazer a conta dizendo que o capital está ok, que o lucro é hoje, e não importa essa base da conta. O ROIC, o retorno, chame do jeito que você quiser, está feita a conta. Mas ele é verdadeiro? Ah, bom, aí ninguém está discutindo se ele é verdadeiro. Eu discuto se ele é verdadeiro ou não. Né? Então, eu tenho feito algumas publicações para dizer, olha, se você analisa em moeda nominal, você tem um tipo de retorno. Se você analisa em moeda constante, você está sendo um pouco realista, né? Então, a grande discussão é, você quer ser realista ou você quer ser ilusório? Então, se você quer ser ilusório, esquece, você está morando na Suíça mesmo. Você está partindo do pressuposto que a tua moeda não tem impacto da inflação e teu dinheiro vale, né? Teu dinheiro que era 1 e agora estão dizendo que é 5, é a mesma coisa, sim. Então, é a mesma coisa, assim. Vai viajar para ver se ele é a mesma coisa. Quer dizer, vai comprar alguma coisa para ver se o poder aquisitivo é a mesma coisa. Então, eu tenho toda essa base de informação das demonstrações financeiras a partir das demonstrações financeiras CVM. Então, eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se eu acho. Compartilhar, peraí que ele não está pegando. Agora está acontecendo parecido com o professor Eliseu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Edson, desculpe. Enquanto o professor está compartilhando, a gente já vislumbra aqui 2 caminhos, me permite só para dar um pouco de dinamismo aqui. Primeiro, eu tinha dito que, na minha visão, o JCP tinha se desvinculado da questão inflacionária. O professor Oscar Tess aqui, não sei o que o professor Eliseu vai tratar, mas a gente tem 2 linhas. Uma Bélgica que não tem inflação adota o JCP. Não, a minha preocupação são os argumentos para contestar essa medida provisória, né? Então, a despeito da gente tem a inflação, JCP, mas a Bélgica não tem. Então, esse primeiro embate que a gente já tem que ter em conta, tá bom? Não, bem pontuado, Elidir. Muito bem lembrado. Oscar, diminui, minimiza... Não, é o outro do ladinho. É o tracinho aqui. Tracinho? Qual é o tracinho que você está falando? O tracinho do lado Bom, do quadris. pronto, resolveu. Resolveu? Resolveu. Bom, é o seguinte, ó. Se a gente for pensar historicamente, eu estou dizendo aqui, ó, eu vou trazer para vocês a informação de 23 empresas que são as empresas do Bovespa que estão que ele caiu. Ixi, eu acho que ele caiu. Ele caiu. Bom, vou tentar contato aqui, vamos ver se ele volta, mas enquanto isso, eu acho que eu passo a palavra para você, Luciana, depois ele volta para a gente ganhar tempo aqui. Então vamos. Eu queria... Tô na vantagem aqui, porque eu só vou ratificar tudo que já foi dito pela Elide, pelo Joelson, que deram aula aí, e eu pensei, eu fiz uma pequena apresentação, bem pequenininha mesmo, acho que ela nem tem mais necessidade de ser passada, mas já que eu fiz, vou passar.
Não vai cair, Luciano. Ah, não, espero que não, Elide. Vocês estão vendo já a minha tela? Sim, aparece certinho. Sim, Agora está grandão, tá? Estão vendo? na verdade apareceu aquele com o próximo slide. Ah, o do lado, né? Então, peraí, que eu vou fazer o seguinte. Tá todo mundo com problema para passar a tela aqui, só o Joelso que acertou, que é o único professor de nós, pelo visto. Luciana, só Nada. Luciana, você tirou o slide, saiu. Uma sugestão, deixa mesmo com as telinhas laterais, se você conseguir passar para a próxima, a gente já está enxergando, porque ela é grande o suficiente para a gente ver. Aí você não corre o risco de cair. Era só isso que eu ia dizer. Que quando a gente põe, às vezes, no modo apresentação, ela cai. Eu acho que a Luciana caiu. Para mim estava aparecendo direitinho também, assim, não, eu conseguia ver. Gelson, não no modo apresentação, ele estava aparecendo a tela, eu estava vendo tudo. E as laterais, sabe? Então, Isso, deixa desse jeito, já que deu certo, não deixa Deu mais. certo, concordo. Eu estou pensando. Edson, se a ideia, a gente tem que ver os argumentos que a gente tem que relacionar para a manutenção do Instituto, né? Eu acho que foi isso que eu chamei a atenção naquele intervalo, enquanto o professor Oscar estava fazendo lá, colocando as informações, né? Eu fico sempre com essa dúvida. Por que a Bélgica, talvez o professor Eliseu me responda, por que a Bélgica aqui não tem inflação? É só isso daí. Me permite dar um pitaco nessa conversa enquanto a Luciana volta, acho que ela voltou aí. Já voltei. Juros não é só inflação, né? Então, o capital ele não está exposto exclusivamente à inflação. O capital está exposto também ao custo de oportunidade. Exato, Érico. Quando você fala que o juros sobre capital próprio é só para a inflação, é se você usar a taxa de inflação. Mas se você usa o custo de oportunidade, na verdade, o ganho que você vai ter vai ser acima desses juros do custo de oportunidade. Então, não é só inflação que funciona o JCP, né? É isso aí. É verdade, eu acho que é nisso que eu consigo complementar um pouquinho. Eu vou tentar aqui, mas se não der certo, a gente não passa, porque não precisa. Vocês me avisem aí se vocês estão vendo já. Então, ótimo. Então beleza. Eu queria primeiro falar da literatura que o Joelson falou. Joelson, eu sou uma estudante do assunto dividendos, depois dos meus muitos anos que eu comecei a trabalhar lá com o Edson, justamente quando essa lei nasceu, e com a Elide, esses anos todos, passei a ser advogada, e nessa minha nova atividade, eu trabalho bastante com política de payout, né, com a parte societária disso, distribuição de dividendos e distribuição de juros sobre capital. E a minha percepção na minha atividade é que a JCP é um instrumento mais flexível, porque não tem todas as amarras da lei societária, que tem para os dividendos, e que muitas vezes ele é usado como uma forma de complementar a remuneração dos acionistas, né? E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil o provento vindo do mercado de capitais ainda é um grande atrativo, né? Porque se a gente for olhar a valorização das ações das empresas, acho que o professor Osmar acabou de mostrar, as empresas se fundem, as empresas somem ao longo dos anos, e valorização de ação é um investimento de longo prazo. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade de enxergar esse longo prazo. Os proventos vêm num prazo menor. Assim como os fundos imobiliários têm uma grande vantagem porque pagam dividendos, pagam rendimentos com bastante frequência, os dividendos e os proventos, que não necessariamente só os dividendos, a JCP também, eles também são um atrativo para o nosso mercado de capitais. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que eu acho que eliminar os dividendos enfraquece o nosso mercado de capitais. Por conta do que o Eric acabou de falar aqui, porque a decisão de alocação do capital do investidor, né, sob a ótica do investidor, é uma decisão racional também. Então, num país que tem uma taxa de juros alta como a nossa, por que razão você não vai investir em renda fixa e vai investir em variável se você não consegue imaginar que vai ter o payback adequado?
Então, trazendo aqui para a nossa discussão esse ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes sob o ponto de vista do instrumento como indutor do nosso mercado de capitais, que acho que é um aspecto bastante relevante. Se eu tivesse sentada na cadeira de alguém lá no governo, não estou, nem nunca estarei, eu pensaria nisso, né? Aliás, o Ministério da Fazenda faz nas regras de tributação do mercado financeiro, a gente vê bastante esse tipo de pensamento sendo priorizado em relação ao pensamento arrecadatório. É por isso que os FIIs têm rendimentos isentos, não é para beneficiar o investidor, é para incentivar o investidor a alocar capital ali para beneficiar o financiamento imobiliário. Então, aqui é o mesmo mecanismo que acontece aqui na JCP. Isso não é um incentivo, incentivo fiscal ou qualquer coisa assim. Isso é uma indução para baratear o custo de capital das empresas, para elas financiarem as atividades dela através do capital e não da dívida. Então, vamos lá. Olhando o que o Joelson falou, tem aquelas propostas a proposta que se justifica, tirei essa notícia aqui lá do site da Câmara dos Deputados, dizendo que o governo estima arrecadar 10,5 bilhões em 2024. Eu tenho a pergunta de saber de onde esses números surgem, né? Eles não são os únicos. Eu imagino, Joelson, que tenha sido exatamente o que você disse. Calcula qual foi o valor pago de JCP ao longo do último ano, aplica 34% sobre todo o valor pago, imaginando que tudo foi dedutível, do jeito que está, e pronto. Deve ter sido alguma coisa assim, mas é claro que não é isso que vai acontecer. Porque Luciana, posso até pegar seu ponto, só te pode, atrapalhar um minutinho? claro. Mas é um ponto que eu acho que é relevante, que é uma coisa que está acontecendo muito agora com a reforma tributária. Tem aparecido muitos estudos de impacto econômico, de arrecadação, que são aqueles estudos de estática comparativa, que é exatamente o que você falou. É como se, ao extinguir JCP ou ter uma mudança tributária, as empresas não mudariam nada, não haveria efeito nenhum, e aí você só faz uma estática comparativa, tirando aquele tributo ou mudando aquele tributo e vendo o que tem de impacto na arrecadação. A única certeza que a gente tem é que a economia não funciona assim. Obrigado, Luciana. Obrigada a você, Joelson. Já anotei estática comparativa, porque eu não sabia esse nome. É isso aí. Acabei de aprender. Mas eu ia falar assim, sabe aquelas aulas que a gente tinha na escola que falava assim, em condições normais de temperatura e pressão, que são condições que a gente elimina diversas variáveis para simplificar o exercício. A gente sabe que na vida real isso não existe, né? Então, Exato. eu não sabia que isso se chamava estática comparativa, mas é exatamente isso. E aí eu até mudei o slide para falar que aqui a estática comparativa deve estar presente nesses 168 bilhões que eles dizem que vão arrecadar com todas as mudanças que foram propostas ao longo dessas últimas semanas. Luciana, posso fazer um breve comentário? Claro. Você a estática também, mas eu só queria fazer o seguinte comentário. Eu vou economizar, não vai ser deduzido não sei quantos bilhões aí de JCP, eu vou economizar tudo isso, o governo diz, né, agora a gente vai tributar. Em contrapartida, todo mundo vai no banco, vai pagar uma taxa muito mais alta, vai deduzir muito mais. É perneta, o raciocínio não se fecha. Eu só queria fazer essa observação. Como é que alguém coloca isso no papel? Por isso que eu te falei, devia ter um curso para as pessoas públicas, não é possível. E eu gostaria, talvez, se alguém tiver vontade também, a gente pode fazer um grupo e pedir lei de acesso de informação para entender a memória de cálculo desses efeitos, porque eu tenho curiosidade mesmo para saber. Daqui desses efeitos todos, a tributação de apostas esportivas, eu acho que corre o risco de estar mais próximo da realidade, e a retomada do voto de qualidade no CARF pode ser porque são duas, uma porque não existe ainda, outra porque existe um componente aí de capacidade de interferir no resultado. No resto, eu acho muito difícil que essas estimativas estejam corretas. Então, só quis fazer aqui essa ponderação. Bom, sobre a existência de que a justificativa que a Elide falou lá, de que há evidências de que a JCP não influenciou na estrutura de dívida das empresas se comparado a períodos anteriores, gente, é quase impossível comparar qualquer coisa ao período anterior, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano. Quem viveu na época da inflação sabe
você olha para aqueles balanços, exceto o professor que fez o cálculo em moeda constante, mas quem olha para aqueles balanços não tem a menor condição de fazer comparação nenhuma. E mais, a economia, o ambiente macroeconômico era outro. Então, a estrutura de dívida, claro que vai ser diferente. Não são coisas comparáveis, como o Joelson disse. Então, para mim, a primeira falácia está aí. Segunda falácia, JCP concorre com o reinvestimento de lucros da empresa e com a disponibilidade financeira para quitação de dívida. Essa daqui é parte do pressuposto que o tomador de decisão é uma anta, né? É uma pessoa que não faz conta antes de decidir se vai pagar JCP. Ele é drivado só pela economia tributária, o que obviamente não é verdade, né? Então, primeiro, o reinvestimento integral de lucros não é permitido aqui no Brasil. Aliás, pela lei das SA, se a gente não destina o lucro em assembleia, a gente é obrigado a distribuir 100% do lucro. Essa é uma grande diferença para outros países com os quais o Brasil tem se comparado, porque pagamento de dividendo mínimo obrigatório é uma característica da lei brasileira, não é uma característica das leis internacionais. Né? Então, para começar daí, todas as reservas precisam ser muito bem justificadas. Claro, o Brasil ainda estudos empíricos demonstram, um país que distribui dividendos de maneira menos agressiva do que França, do que Estados Unidos, do que outros que distribuem os dividendos mais. Por que isso, gente? Porque se financiar com os dividendos é mais barato do que se financiar no banco. Então, à medida que é possível, no que a lei permite, as empresas retêm os lucros para fazer os investimentos. Tanto assim que a gente vai ver no balanço de grandes empresas, como é o caso da Petrobras, a reserva para investimento, que aquilo ali está batendo com um plano de longo prazo da empresa. Né? Então, ela reinveste lucros, e isso aconteceu durante muitos anos, inclusive nesses últimos, em que a Petrobras distribuiu valores extraordinários de lucros, inclusive nesses anos a reserva para investimento no futuro, investimento de longo prazo, está enorme lá. Então, a gente consegue ver que no Brasil o reinvestimento dos lucros para financiar suas próprias atividades é uma verdade. A gente tem uma distribuição de dividendos tímida, dentro do limite que pode. Bom, vamos falar dos bancos? Os bancos têm uma política mais agressiva? Sim, os bancos têm uma política mais agressiva. Por quê? Porque eles já têm uma estabilidade no valor da ação. Normalmente, não é pelo valor da ação que as ações se valorizam nos bancos que estão mais estruturados. Logo, eles precisam manter a atratividade no mercado de capitais, remunerando melhor o seu acionista. A estrutura de capital, como disse o Eric, ela é definida pelo custo de oportunidade. Ninguém vai optar por pagar mais caro, podendo pagar mais barato. Né? Então, ninguém faz essas contas de pagar JCP e de reter ou não reter dividendos e de se financiar no banco sem considerar o custo de oportunidade. Logo, o segundo argumento me parece também equivocado. Terceiro, as DFs levam a crer que o endividamento continua a forma de financiamento mais utilizada, contrariando a ideia de que a JCP aumentaria a atratividade do investimento em capital em detrimento do mercado financeiro. Vamos lá. Acho que eu já falei aqui, mas vamos lá. O nosso mercado de capital não é pujante o suficiente para financiar a atividade econômica. Mesmo hoje em dia, na B3, se a gente for olhar, a grande maioria do movimento não é em ações, é em título de renda fixa. Né? Os nossos juros básicos aqui no Brasil é de 13%. Bom, o nosso presidente cansa de dizer que os nossos juros são os mais altos, são um absurdo, não sei o quê. As empresas, elas só se endividam tendo esses juros altos, e obviamente que os juros básicos não é o que as empresas pagam, se elas não encontrarem uma alternativa mais barata. Né? Então, me parece outra falácia imaginar que o endividamento das empresas continua alto porque as empresas querem, porque elas não conseguem se financiar de uma outra maneira mais barata, óbvio. Reduzindo o payout para os investidores, é razoável que a gente espere que o mercado de ações se torne ainda menos atraente. Né? Em função do que o Joelson mesmo falou, as pessoas reagem, as pessoas não mantêm a mesma decisão que tinham mantido antes. Então, eu, como investidor, vou escolher se eu aloco meu capital em título da dívida pública ou se eu aloco meu capital nas ações da Petrobras. Eu vou escolher. E o dinheiro é meu, né? Então, eu posso escolher.
A JCP é paga por poucas empresas, acho que a Elide já falou sobre isso, mas trazendo um dado aqui do IPEA, 3% dos CNPJs brasileiros são do lucro real e eles correspondem a quase 80% da arrecadação. Então, Elide, confirmando aqui a sua fala, obviamente, poucas empresas pagam, né? Obviamente, porque, basicamente, quem paga isso aqui está no lucro real. E lembrando aqui que muitas empresas não estão no lucro real por uma questão de economia, por conformidade, né? Quem não está no lucro real tem menos obrigação para cumprir fazendo lucro presumido. Não necessariamente é uma empresa pequenininha, mas a gente não conhece nenhuma empresa que esteja na Bolsa de Valores e que não esteja no lucro real. Os 5, entre 16 e 20, cerca de 2 milhões de pessoas físicas receberam essa remuneração. Bom, a gente tem 17 milhões de investidores pessoas físicas hoje em dia na Bolsa de Valores. O dado também é tirado do site da B3. 68% dessas pessoas só investem em renda fixa, como eu acabei de falar para vocês. 14% apenas em renda variável, ações, e 8% mesclam renda fixa e renda variável. Bom, se eu tirar 14% de 17, vai dar 2,4 milhões, tipo, quase todo mundo, mas ali a gente tem 2,8 milhões, então a gente vai considerar também os 8. Se somar os 8 e os 14, a gente chega a 3,7 milhões de pessoas. Gente, praticamente todo mundo paga JCP, essa é a conclusão. É muito substancial se a gente comparar dentro do universo das empresas que estão na Bolsa, a quantidade de investidores que recebem. Todos os investidores que estão na Bolsa são milionários, super ricos? Claro que não. A Bolsa tem se democratizado e fazendo um investimento enorme na última década. O crescimento do ano passado para cá de pessoas físicas na Bolsa de Valores foi enorme. Eu posso até disponibilizar esse estudo para vocês, que ele mostra também esse crescimento. Eu não trouxe aqui para não me estender. Então, a gente, por um lado, trabalha fazendo, jogando água, e, por outro lado, secando com pano. Um lado, jogando água, a gente tem que decidir o que a gente quer. A gente quer um mercado de capitais forte. Então, a gente não pode criar tantos óbices, né, para o movimento, que o movimento vai retrair, obviamente. As experiências internacionais usam taxas de juros mais baixas. Eu não vou nem me estender, gente. Olha o valor aqui da nossa Selic, todo mundo sabe, 13,25. A TJLP, que é o limite da JCP, é 7% ao ano, anualizada em setembro de 2023. A taxa que o BNDES usa para fazer investimento de longo prazo é IPCA mais 5,15% ao ano. Muito maior, obviamente, do que esse 7%. Lembrando que um tempinho atrás, não muito tempo atrás, não me lembro que governo, alguém aí dos economistas me ajude, a TJLP deixou de ser a taxa de financiamento do BNDES, que era justamente porque a TJLP é baixa, né? Porque o BNDES estava ali assumindo um ônus muito grande de financiar barato. Agora, para os acionistas, ela é o limite, né? É o limite na dedutibilidade, perdão, pode pagar mais, mas não deduz. Isso significa dizer o quê? Que essa taxa poderia ser maior se ela não tivesse esse limite. Se ela fosse uma taxa de mercado, ela certamente seria maior. Se ela fosse definida por demanda e oferta, ela certamente seria maior no nosso ambiente atual macroeconômico. Mas não é. Logo, os acionistas aceitam receber menos para deixar o investimento alocado aí, e não o contrário. Comparar a gente com outros países nisso não faz sentido nenhum, não é comparável. Bom, aqui a questão da justificativa internacional, acho que a gente tem, eu coloquei aqui as fontes do Ramon, eu recebi um texto que ele fez recentemente sobre essa justificativa, e eu não sou uma pessoa do direito tributário internacional, então eu deixo para os versados nisso. Eu só quero lembrar que eu estudei bastante o caso dos dividendos e fiz um texto lembrando aqui daquelas chamadas que a gente toma da mãe da gente quando a gente é pequeno, assim, todo mundo vai, você não é todo mundo. O Brasil também não é todo mundo, né? Então, a gente se comparar com esses países da OCDE em certas situações prejudica o país e não ajuda, porque a gente é diferente, a gente tem uma outra perspectiva. Então, a gente precisa tomar cuidado e ser crítico, porque a gente não pode copiar qualquer coisa sem entender os impactos que isso vai trazer para o nosso crescimento econômico. 8. Justificativa de compensar o fim da correção monetária.
sem entrar nas questões econômicas, acho que foi mesmo um incentivo ali, pode ter sido, mas essa justificativa não é a justificativa oficial. A justificativa oficial é a que está escrita aqui do lado. Ela está na exposição de motivos da 9249 e ela fala que quer atribuir tratamento isonômico entre os rendimentos do capital próprio de terceiros. Né? Então, muito me surpreenderia o ministro Malan ter escrito qualquer coisa diferente. Ele é um economista extraordinário. Né? Então, é essa a justificativa que está lá na Lei 9249. Então, a função aqui ela é muito mais de neutralidade, garantir um tratamento isonômico, do que uma função indutora, do ponto de vista da dedutibilidade e do ponto de vista também da escolha do investidor na hora que ele vai alocar o capital dele. JCP é um incentivo fiscal ineficiente. Bom, primeiro que eu não acho que ela é um incentivo fiscal, ela é uma despesa necessária. Se eu não tiver a JCP, se o dinheiro não for retido ali dos meus investidores, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tomar dinheiro no mercado para financiar minhas atividades. E vou ter um juros, obviamente, que eu vou pagar, maior do que o que eu estou deduzindo de JCP. E o que vai ser esses juros que eu vou pagar? Despesa necessária. Logo, é a mesma coisa, dinheiro não tem carimbo, né? E aí aproveito para fazer aqui uma crítica, lembrando de um trabalho que a Elide foi orientadora, o trabalho do nosso amigo Cássius, em que ele faz uma crítica muito, muito boa e muito profunda sobre a falta de estudos dos impactos econômicos decorrentes dos incentivos fiscais. No caso, né, Elide, do trabalho dele, ele estava falando do incentivo no setor automotivo, mas vale para a Zona Franca de Manaus, vale para tantas coisas. Eu assisti a apresentação do Cássio, é um trabalho fantástico, recomendo, está disponível na base da biblioteca da FGV. Por fim, Luciana, esse daqui está lá no... Luciana, desculpa, se me permite só um complemento, o que ele afirmava lá alguém deu incentivo para pagar menos IPI, pagar mais barato o carro, e ninguém pensou no outro lado, na poluição, ninguém pensou no trânsito, quer dizer, ou seja, no endividamento, que todo mundo pagou a primeira parcela e os bancos ficaram com o pepino na mão. Então, é a falta de visão de longo prazo na concessão de incentivo. Só queria fazer esse complemento. Tá? Obrigada, Elide, obrigada. Então, por fim, gente, a última aqui, a campeã, é a justificativa verdadeira. A renúncia da receita é agravada num cenário que o país necessita aumentar a sua arrecadação. Pronto, essa parte é a única parte que eu reputo verdadeira de toda essa justificativa. Então, aproveitando aqui, deixa eu descompartilhar minha tela, aproveitando aqui esses últimos momentos, ao longo desses muitos anos de proposta para revogar a JCP e para tributar dividendos, eu estudei diversas publicações internacionais e brasileiras sobre tributação de dividendos, que eu acho que se aplicam também à JCP, porque provocam o mesmo movimento na alocação de capital. Uma dessas publicações, eu vi recentemente, ela está no site do FMI, e ela fala dos efeitos macroeconômicos da tributação de dividendo em relação à limitação, né, do crédito, a oferta de crédito. E aí o que a gente percebe é o seguinte, à medida que a gente tributa mais dividendos, em países que têm boas ofertas de crédito, taxas baixas de crédito, isso pode fazer com que as empresas consigam reter mais dividendos do que antes, né? E retendo esses dividendos, elas vão se financiar de uma forma mais barata. O contrário também é verdadeiro. Então, eu vi análises do México, que tinha posto esse imposto, análise da França, que já é um tempo grande, de 2013, a mudança lá, análise dos Estados Unidos, quando reduziram os dividendos. Todas as análises são unânimes em dizer que qualquer mudança tributária afeta o comportamento do tomador de decisão. Sempre afeta o comportamento do tomador de decisão. Logo, é impossível a gente pensar na estática comparativa, né? E o que pode acontecer num lugar que a gente tem a nossa legislação e que a gente não pode reter todos os dividendos, por exemplo, isso serve para a JCP também, é que a gente vai ter que tomar mais crédito. Ato subsequente, o que vai acontecer? Vai encarecer o crédito. Aumenta a oferta, aumenta a demanda
e não necessariamente aumenta a oferta no mesmo... Vou deixar para o Joelson. Eu sou formada em economia, mas nunca exerci. Então, vou deixar aqui para os economistas dizerem se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado. Mas, assim, por todos os estudos que eu li, e que são estudos econômicos, eu li com muita dificuldade, porque tem uns aqui que fazem umas regressões, estatísticas super complicadas, mas eu tentei me informar aqui por esse lado também, e o que eu percebo é uma contramão para um país como o nosso, em que tomar endividamento é uma coisa muito cara e que é uma grande preocupação que mata as nossas empresas. Então, era isso que eu queria dizer. Desculpa se eu me estendi, Edson. Não, foi excelente, excelente, Luciana, bem complementar. O Oscar voltou. Oscar, você quer concluir a sua tabelinha, os comentários, para a gente seguir aqui? Eu não sei. Está no mudo. Agora voltou. Olha, eu não sei o que aconteceu, que saiu fora do ar, eu não percebi. Eu não sei até onde que vocês Não, viram a quando tabela. você compartilhou a tabela. Uau! É engraçado, a tabela não está aparecendo. Ó, ela não aparece. Bom, eu vou seguir, então, Oscar, você dá uma olhada aí, daqui a pouco você volta. Eliseu, vamos lá? Obrigado. Bom, não precisa nem agradecer, porque a frequência do professor Eliseu no GEDEC é maior do que a minha. Então, na verdade, eu tenho que agradecer de estar aqui. Por favor. Obrigado por você estar aqui hoje, viu, Edson? A gente, nessas alturas, estou perdidinho aqui sobre o que eu vou fazer. Porque... O senhor pode falar sobre o que o senhor quiser, professor Eliseu. Não. Deixa eu comentar algumas coisas, porque é o seguinte, eu tinha feito aquela discussão técnica, apresentação técnica, etc., mas deixa eu começar pelas minhas conclusões. Primeiro, só alguns comentários iniciais. Elidiane, você lembrou muito bem, a figura do juros sobre capital próprio é muito antiga. Você falou na década de 40, eu não tenho ideia de se antes. E precisa, inclusive, lembrar, a própria lei das SA de 76 tem a figura do juros sobre o capital próprio, só que na atividade pré-operacional. A legislação na área de concessão de energia elétrica, de telefonia, de saneamento, tinha, inclusive, contabilização obrigatória dos juros sobre o capital próprio. Tá certo? Não, desculpa, isso é coisa vocês nem não têm a mínima ideia de que seja isso, nem a elite sabe disso. Ou seja, desde o Brasil, aliás, a lei das SAs do ativo diferido lá falava, né? Jogava-se no ativo diferido os juros sobre o capital próprio durante a fase operacional, etc. Bom, vamos lá. Verdade, isso é antiquíssimo. Segundo, e antiquíssimo em função exatamente sempre desse problema. Independente de inflação, vamos supor, você não tem 0% de inflação, você toma dinheiro de terceiros e deduz o juro, e o capital próprio, você não deduz o juro, que seria o custo de oportunidade. Então, obviamente, sempre mais interessante comprar lá. Fora disso, tem um ponto que não foi comentado aqui, e eles não mencionaram, que há nessas decisões um problema da diferença da tributação da pessoa jurídica e na pessoa física. Tá certo? Você deduz 100% da despesa financeira lá e vai deduzir 34%, enquanto que na pessoa jurídica e na pessoa física que recebe o juro, a tributação é menor, portanto, sempre interessa ao proprietário do capital, se possível, colocar dinheiro só a juro, independentemente de inflação. Tá vendo? Independente de inflação, há uma tentação, o dinheiro, o senhor tendo todo o dinheiro para financiamento, se ele pudesse, ele coloca tudo na forma de dívida para a empresa dele. Quanto capital de R$1.000 e o resto é tudo dívida, porque ele vai deduzir toda a despesa financeira, que para ele vem na forma de receita financeira, e ele paga menos imposto do que a empresa deduz lá, por definição. Só se tivesse uma igualdade, e eu vou não falar nisso, porque alguém lá vai querer aproveitar a ideia, tá? E ao invés de abaixar num, subir na outra. Então, vou tributar a pessoa física os 34% somos conversados.
E por isso que essa discussão ela é internacional, antiquíssima. E agora praticada, né, nesses últimos anos, como vocês mencionaram, em vários países aí na União Europeia, exatamente porque isso é um fator indutor ao endividamento, e endividamento é um problema econômico global. Cada empresa que quebra, principalmente as empresas grandes, a gente sabe do problema que existe. É o transtorno para o sistema, para a economia, transtorno, às vezes, para o sistema financeiro, com as quebras junto ao problema dos que estão financiando as empresas. Então, os riscos para a economia de quebras fazem com que haja essa preocupação governamental em sempre ter, cercear essa atitude que é uma tentação, né? Claro, daí vem todo mundo de Miller, né? Assim, não, mas se você subir endividamento, sobe a taxa de juros, etc. Mas aquelas proporções não são perfeitas, como era na primeira tese do Modigliani Miller, né, Joelson, em 1950, que depois eles descobriram que estava errado e fizeram a correção, né? Inclusive, tem a palavra correction no segundo artigo deles, exatamente porque eles se esqueceram no primeiro de olhar esse aspecto do tributo. E aí, em princípio, sempre é interessante aumentar o endividamento. Bom, então esse é um ponto. Segundo, Elide, você comentou que acho que não tinha nada a ver com a inflação. Me desculpe, aí eu vou discordar 100% e vou discordar por uma situação muito chata, viu? Eu sou testemunha ocular da história. A gente tinha discussões muito grandes entre FIPECAF e Receita Federal no tempo da inflação sobre correção monetária. Nós treinamos o pessoal da Receita Federal em correção integral de balanço. Eles tinham noção perfeita e completa. E participamos da discussão. Se vocês se lembram, o Ministério da Fazenda não queria extinguir a correção monetária de balanço de jeito nenhum. A Receita não queria. Tanto que no Plano Real de 94 tem extinção de correção de tudo, de salário, de contratos, e não tem extinção da correção do balanço. Por quê? Porque sabia-se da total iniquidade quando se tem tributação sobre valores nominais. E uma delas é em função do nível de endividamento, do privilégio da endividada do ponto de vista da tributação. Isso a gente prova matematicamente. Tá? O que acabou acontecendo, você se lembra muito bem, quer dizer, por que acabou extinguindo a correção monetária? Né? Meados de 95, tinha acabado a correção obrigatória dos salários, dos sindicatos, etc., aquela briga no Congresso, e levanta um deputado, né, e diz assim, poxa, extinguiram a correção do salário, mas não extinguiram a correção do capital. E converse com o ministro, o presidente, né, Henrique Cardoso, chama o ministro e diz o seguinte, meu amigo, não, mas isso não faz sentido, é ilógico, não adianta, é retórica. Esta retórica vai criar um problema no Congresso a favor da reindexação do salário. Reindexação do salário, automaticamente a reindexação da economia e a autoalimentação e volta à inflação. Isso é líquido e certo, e os Joelson, os economistas aí sabem disso muito melhor do que eu. E foi o presidente, então, quem tomou a decisão, quer dizer, em função desta retórica, temos que acabar com a correção monetária. Bom, e aí discutimos, etc. E a gente levantou e discutiu junto com a Receita. E daí surgiu, e foi alguém de dentro da Receita, não fui eu, nem nós lá da FIPECAF que participamos, não. O Guelmo que participou dessa discussão também. O Guelmo não posso falar, né, coitado, ele não é testemunha mais, infelizmente. Professor Eliseu, à época, o responsável pela Receita era o professor, acho que era o professor Everardo, né? Em 95. Sim. Todas as mudanças foram feitas na gestão dele, né? Uhum. E a gente discutiu, eu lembro do Baltazar, aquele pessoal que eram os assessores deles, eu nunca discuti isso com ele, ele discutia com os assessores dele, está correto, na época. Eu acho que o Isaías participou disso, eu não tenho certeza, não me lembro do Isaías. Tem o Baltazar, tem mais dois que eram muito bons, que eu não estava tentando lembrar aqui. Bom, aí alguém lembrou da figura de deduzir, então, uma atualização, não chamar de correção. E alguém teve uma ideia, lembrou lá porque existe deduz o juro do capital próprio. Ótimo. Então, primeiro, politicamente, não tinha a palavra correção monetária na expressão. Juros sobre capital próprio, não, porque isso era politicamente impossível de ser falado. O juro inclui a inflação. Mas para ficar mais próximo da inflação, nós temos que usar a menor taxa de juro possível.
E daí fomos a taxa de juros das dívidas de longo prazo do Brasil. TJLP é a taxa das dívidas de juros das dívidas de longo prazo da União. Que, óbvio, é o risco da União, que é o menor risco do país, e no longo prazo era a menor taxa que existia, que era extremamente próxima da inflação. Ah, mas ela é maior que a inflação. Então, se a gente deduzir o juro, nós vamos deduzir mais do que a inflação. Então, cobra o imposto de renda na fonte do outro lado, para compensar essa. Me desculpa. Aí está, e se eu não me engano, está na exposição de motivos da menção à inflação, viu? Entre os motivos da minha exposição, da 9295 fala sobre essa inflação. Bom, então, vejam, o problema da figura do juros sobre capital próprio, ela independe da inflação em si, independe. É um problema do mérito para reduzir o risco, essa tentação ao endividamento, que é de interesse da economia como um todo. E é de interesse do investidor. Então, esse é o ponto mais importante que a gente talvez tivesse que estressar. Joelson, você como economista aí, olha lá. Aliás, boa parte do que eu ia falar, ainda bem que eu não falei, porque o Joelson deu um showzinho aí também, beleza, viu? Nossa, aliás, o show aí, todo mundo aí antes do cinema, os caras, beleza. Bem, com a figura lá na época, o que acabou acontecendo? Então, a inflação, o motivo principal falado, né, era a história da inflação internamente, mas tinha essa história do endividamento. A inflação corrobora e fortalece, mas ela não é o motivo gerador da figura teórica dos juros sobre capital próprio. Tá certo? É a história, como eu disse, a dedutibilidade do juro do lado de lá, uma tributação inferior do lado de cá, e que produz essa indução. Isso eu estou falando para o cara que tem dinheiro, né? Fora o endividamento, porque é obrigatório, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho a hipótese de colocar via capital, via dívida, porque eu não tenho dinheiro. Então, a única alternativa é buscar dívida. Quando a gente fala, todavia, na história da inflação, e por que isso não posso deixar de comentar? O que ocorre? Nós saímos de um tratamento contábil tributário em que a gente, melhor que tinha do mundo do ponto de vista tributário em termos de realidade, porque a gente não tinha essa ilusão. O Oscar falou duas coisas, o real versus ilusório. Quer dizer, você hoje aplica no mercado financeiro, ganhando 7%, paga imposto sobre 7%, mesmo a pessoa física, e tem 5% de inflação, e você acha que ganhou 7 menos o imposto sobre o 7. Se tinha um imposto sobre o 7, você ganhou menos do que a inflação, quer dizer, você perdeu o capital. Mas a gente vai lá e mente na contabilidade dizendo que teve lucro. Desculpa a expressão mente, mas eu fico com vergonha quando eu lembro desse negócio. Então, nós ainda tributamos, veja, nós tributamos lucros ilusórios. Se eu tenho venda de mercadorias, é a mesma coisa. Eu invisto, coloco mercadoria, também não levo em conta o efeito da inflação. Eu fico apurando lucros brutos com mercadorias falsas. Se eu visto imobilizado, a falsidade e o pagamento do imposto, vamos dizer, sobre lucro não existente, ele existe indiretamente via depreciações sobre valores históricos ao longo do tempo, que vão aumentando, vai reduzindo o valor real da despesa, aumentando a tributação, e ainda mais quando você baixa um ativo imobilizado que se apura lucros, ganhos de capital malucos. Isso, aliás, a gente vê na pessoa física, né? Que a gente fica louco da vida, vende um imóvel, mas fez 25 anos que eu comprei, não sei o que e tal. Bem, então, aí o que acontece? A despesa financeira, ela é lançada também integralmente, nominalmente. Ela reduz um pouco o efeito disso. O capital próprio, não tendo essa dedutibilidade, ele ajuda a produzir a figura do lucro inflacionário. Os juros sobre capital próprio, como eu estava dizendo, não vou mostrar aquela apresentação, porque eu acho que nós estamos com o tempo correndo e ela está muito técnica, muito detalhada aqui. Depois eu vou falar só dos números finais aqui. Então, na minha apresentação, eu estou mostrando exatamente isso. O que era, o que seria, o que é, depois da extinção, tributar sem os juros sobre o capital próprio e tributar com os juros sobre o capital próprio.
Então, o que acaba acontecendo? Por definição, e sempre olhando historicamente a figura do juros sobre capital próprio, nunca houve nenhuma dedutibilidade líquida acima da inflação. Por quê? Porque há uma taxa de juros baixa, a própria Luciana estava mostrando, e tem a tributação dos 15%. Tá? E tem a tributação. Então, você tem uma proximidade, eu tenho aqui os números, e posso até rapidamente falar. Se você tiver uma empresa, eu vou até colocar, pensando, se você tem uma empresa com 50% de dívida e 50% de capital, eu vou dar só, deixa eu começar do zero, vai. Se você tem uma empresa com 0% de dívida, totalmente capital próprio, você tem uma tributação aproximadamente, numa média que pode aqui, em função das taxas permanecentes hoje, eu não vou entrar nos detalhes, 67% de tributação a mais, o grosso disso sobre o lucro fictício. Se você tiver 0% de dívida, sua tributação, obviamente, vai ser a mesma na pessoa jurídica. E agora vem. Então, veja, de 0% de dívida a 100% de dívida significa um adicional de tributação de 0% a 67% com extinção do juros sobre o capital próprio, na pessoa jurídica. Olha, então, o que acontece. Aqui no Rio, Luciano, você falou, aquele arrazoado, ele está cheio de meias-verdades ou inverdades por uma única razão. Não existem justificativas lógicas e técnicas, na minha opinião, para a extinção do juro, a não ser dizer que precisa da arrecadação. Por isso que aquela sua última, dizendo lá, esta é a única verdadeira, eu assino embaixo N vezes. Né? Mas as diferenças podem ser, são extremamente significativas. Olha o que eu vou repetir. De 0% de dívida de 100% de dívida a 0% de dívida, a tributação chega a aumentar 67% de pessoas jurídicas. Se você compensar o que ocorre com a pessoa física, isso diminui bastante, vai a 29%. De qualquer maneira, você tem um aumento da tributação em perto de 30%. Então, o que acontece? Deixa eu colocar as coisas um pouco mais inteligíveis. Eu tinha preparado material para mostrar esses números, que eu não vou mostrar, nessas alturas, cansativo, mas é para mostrar que, sim, existe, claro, e existem formas de calcular todas essas alterações de tributação das duas formas, só na pessoa jurídica ou incluindo na tributação da pessoa física. A tributação da pessoa física, é claro, é extremamente dependente da taxa de juros que você paga da pessoa física na receita financeira. Então, antes, você, deduzindo 100% da despesa financeira da empresa, tributando, eu vou partir direto para a pessoa física, tá? Porque o que interessa é a ponta final. Tributando a receita financeira na pessoa física. Eu aqui usei uma taxa simbólica de 20%, que a gente eu queria até junto com vocês simular, mas não vai dar tempo. Diversas alternativas. Vamos lá. Se há 20% de tributação da receita financeira na pessoa física, então o que acontece? Se eu não tiver os juros com capital próprio, eu pago o imposto lá e não pago o imposto cá. Então, considerando, se eu olhar só a pessoa física, só a pessoa jurídica, perdão, o aumento da tributação vai de 0% a 67% nos números aproximados de hoje, de taxa de retorno de ativo, de custo de dívida, etc. Se você incluir, vai ter uma compensação na pessoa física. Se você verificar a tributação total na pessoa jurídica e na pessoa física, vai de 0% a 30%. Tudo em função de tributação em cima de lucro fictício. Isso a gente consegue, então, provar aqui, matematicamente, aritmeticamente, ou com base em simulações. Então, resumindo, nós temos um problema, que é no mundo, de apuração de lucros contábeis falsos,
falsos. Para o seguinte, os ativos crescem nominalmente. Lembra daquela história da correção? Alguém vai dizer, mas tinha correção de imobilizado. Gente, corrigir ativo ou não corrigir ativo é um problema temporal, não é um problema de longo prazo, não é um problema... Se você corrigir, como a gente corrigia, um estoque de mercadoria. Então, lembra-se que a correção entrava na correção monetária do prefeito de tributação, mas em compensação depois você dá baixa do custo corrigido maior. Então, o que aumenta agora diminui depois. Se você corrigiu o imobilizado, as depreciações eram maiores e o custo de ativo imobilizado baixado era maior, de tal maneira que, no longo prazo, corrigir estoque, corrigir imobilizado, corrigir ativo intangível, seja o que for, no longo prazo, não faz alteração nenhuma na apuração do lucro, volto a repetir, do longo prazo. O que faz alteração é a correção monetária do capital próprio. Porque lucro efetivo é o quanto eu investi contra o quanto eu tenho agora. Vamos supor, comecei o negócio e terminei. Qual que é o lucro? Sem considerar o custo de oportunidade, o Joelson e a Luciana, os economistas e mais os demais. Não estou levando em conta juro real, custo de oportunidade, risco. Estou levando em conta só a inflação. Lucro é o capital que você investiu corrigido, diminuído do que você tem agora. O excedente é lucro. E nós contabilizamos e tributamos sobre o lucro nominal. A única coisa importante para uma tributação mais realista, ou para a apuração de um lucro mais realista a longo prazo, é você fazer a correção monetária do capital investido pelo sócio. De tal maneira que só seja chamado de lucro o que o capital próprio cresce acima da inflação. A figura do juro sobre o capital próprio, ao fazer esta correção do lucro, de uma forma indireta, pressão do juro, essa coisa que foi criada no Brasil de ter que pagar o juro. Na Europa, essa dedutividade não tem nada a ver com o pagamento, não se paga juros sobre o capital próprio, você vai só usa para efeito de cálculo do tributo. Aqui no Brasil que se inventou, por razões lá, históricas, vamos pagar o juro para ficar caracterizado o que é juro. Tudo para disfarçar que, no fundo, era uma espécie de correção monetária do capital próprio, que a Receita sabia era essencial para não ter uma tributação totalmente injusta e, além do mais, iníqua entre as empresas, com diferença entre a iniquidade de quem é pouco endividado versus quem é muito endividado. Então, resumindo, no longo prazo, a única coisa importante para efeito de um lucro bem medido, e aqui no nosso caso, para efeito de tributação, é considerar-se o custo do capital próprio. E o juro sobre o capital próprio, ele cumpre este papel hoje. Ele cumpre esse papel. Ele funciona como uma dedução daquele lucro que é fictício. Essa visão não é muito simples, só que ele viveu muito naquela correção que a gente tem essa ideia. O único drama que eu estou tendo é o seguinte... A gente está lá batendo várias vezes. O que nos interessa hoje é a gente sair com um conjunto de argumentações para efeito de contrapor a esse projeto de lei maluco que, ainda bem que ontem, retiraram o regime de urgência, que o Edson comentou, ainda bem. E eu acho que nós levantamos aqui um monte de argumentos, tá correto? E existe esse outro. Agora, qual que é o drama? Todos os nossos argumentos. Não tem pesquisa. Tem, sim. E olha, se é para falar dessas pesquisas, está aí, vocês trouxeram o homem certo. Né? O Joelson é quem tem esse trabalho que já tem, acho que 15 anos, se eu não me engano, né, Joelson? Que eu conheço, e levantou outros também. Então, o único drama é: temos um conjunto de argumentos para destruir os que eles apresentaram? Temos. Temos argumento pró aos figuras de juros ao capital próprio? Temos, do ponto de vista econômico, lógico, que ele funciona como uma espécie de geração do lucro efetivo, desconsiderando a inflação. Então, tudo muito lógico. Só que tudo muito bonito. Mas a única coisa que interessa é aquele argumento último, muito bem salientado lá, né, Luciana?
Eu quero aumentar a tributação e vou ficar inventando inverdades para justificá-la. E aí vocês me perguntam, e daí o que fazer? Aí eu não sei, gente. Eu não sei, mas o papel técnico nós temos que fazer sim, que é juntar esses argumentos todos. Como fazer isso aí chegar às abrascas e principalmente aos congressistas, está correto? Como fazer chegar isso principalmente aos congressistas. E também, eu acho que tem que fazer chegar isso aqui, a começar até lá do API, viu? Com muita força, além de ao ministro. Mas o API já é muito mais técnico, né? Menos o ministro ali, técnico, mas ter todas as suas outras motivações. Precisamos, mesmo sabendo que a briga é desigual, porque o argumento do lado de lá é um argumento de força, não é um argumento de lógica. Nós precisamos defender por esses argumentos lógicos todos levantados muito bem aqui hoje. Obrigado. Excelente. Temos que... Diga, Lidia. Eu queria só aproveitar que o professor acabou de falar, que é exatamente a minha visão. Independentemente de eventuais divergências que a gente tenha, nós temos que colecionar os argumentos. O que eles têm, o que o governo tem, como dizia meu pai tinha estudado medicina, entre outras coisas, a idiosincrasia é despesa, é um benefício ou um incentivo. Não é incentivo, porque não está na lei complementar 101. Não posso deduzir, por quê? Porque vai reduzir a arrecadação. É isso que a gente tem que mostrar e atacar. Não tem nenhuma finalidade essa medida provisória, essa tentativa de eliminar o JCP, já faz tempo. Só esse comentário, aproveitando a colocação do professor. Perfeito. Ótimo. Nós temos alguns minutinhos ainda. Oscar, você quer concluir? Mas está no mudo, tá? Se você estiver falando. Ótimo. Deixa eu entrar de novo aqui. Está dando para ver? Tá. Sim, agora? Sim. Então é o seguinte, quer dizer, da minha análise, o que eu fiz, né? Eu fiz a análise da inflação nos períodos, né? Quer dizer, qual é o impacto da inflação que hoje a gente tem nas demonstrações financeiras, e aí eu fui e busquei naquelas empresas que têm base de informação a partir de 31 de dezembro de 95 até hoje, né? Qual a diferença que existe? Caiu de novo. Bom, eu queria, enquanto isso, vou entrar em contato com ele de Posso novo. só comentar uma coisa interessante que eu vi ali rapidamente? Ele mostra números entre o que são esses capitais corrigidos e não corrigidos, o que dá uma ideia do tamanho da iniquidade ao não se fazer essa redução da parte ilusória do lucro. Deixa eu repassar para vocês, então, enquanto ele volta, a questão aqui do Alexandre Gonzalez, bem interessante. É possível afirmar que, com a possível extinção de JCP, será incentivada a conversão de capital próprio em dívida com sócios, considerando pessoa física, né? Ele até ressalta. Por definição. Por definição, né? Aquilo que eu falei é lógico. Se você tiver a opção de fazer isso, jamais. Eu não colocaria opção de capital numa empresa minha se eu pudesse colocar dessa forma. E volto a repetir: isso é universal. Isso não é de agora. Tá certo? Isso é universal. Entrei de novo, não sei o que acontece. Ele está caindo. Elide, Joelson, alguma coisa? Luciana? Não, o meu ponto é esse. Bom, pode falar, Elide. Pode falar, Elide, pode falar. Não, acho que meu ponto é exatamente do professor Eliseu. Eu também acho óbvio que isso vai acontecer, assim, e acho que esse é o cuidado que tem que ter quando a gente desenha esse tipo de política, porque às vezes você tem
uma intenção e o resultado é o contrário do que você tem lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é isso, rapidamente. Eu assino com o relator aí, com os relatores, né? Quem sou eu para discordar? Mas, assim, só pontuando o que é relevante aqui, do ponto de vista do agente público que faz as políticas, o olhar precisa ser mais amplo, né? Eu entendo a urgência na arrecadação, mas o problema é que nem esse efeito é garantido que se colha, talvez até esse não se colha, porque se a gente tiver que se endividar de uma maneira mais cara, é mais provável que os lucros diminuam. Então, a tributação em geral pode ser que não aumente, né? Se a gente tiver menos lucro nas empresas, vai diminuir a tributação. Então, eu realmente tenho preocupação que nem esse efeito seja o efeito prático no final das contas. Não posso afirmar isso, mas tenho essa preocupação. E, por outro lado, o efeito na economia da crescente demanda por crédito vai aumentar o custo do crédito. Então, é ao contrário do que o governo deseja, que é baixar o custo do crédito. Logo, eu também não vejo razão. Então, Luciana, só para pontuar uma coisa, porque assim, se você vai se endividar, na empresa que é tomadora, ela vai ter uma despesa, mas alguém vai ter uma receita. Entendeu? Então, se você está em território brasileiro, isso aí, basicamente, às vezes até se zera com... Se zera não, porque para quem tem a receita ainda paga o PIS e COFINS. Estou falando isso bem... Também não estou falando economicamente, custo, oportunidade, estou falando de questões tributárias. Então, para a receita, tem essa questão. E se você tomar empréstimo do exterior, você tem as regras aí de controle de endividamento, que é a subcapitalização, você ainda tem preço de transferência em cima. Então, existe um controle aí da receita, né? Só que eu acho que a questão não é essa, não é discutir questão tributária. A questão é justamente aí os demais pontos. Isso que é importante, né? Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei impressionada com o que o professor Eliseu falou, porque, é por aí que tem que ir por aí. A questão, se a gente for debater questão tributária, isso aí não vai dar certo, não. Partindo do pressuposto, né, Ana, que todo mundo pague imposto na alíquota de 34%, que ninguém esteja em prejuízo, porque o emprestador pode ser uma empresa em prejuízo. O financiamento pode ser com debênture incentivada, que o rendimento é isento. Então, tem uma série de situações em que a receita não vai ser tributada, porque existem instrumentos para isso. A receita, quando está com prejuízo, ainda paga PIS e COFINS para quem recebe no Brasil. Né? Mas deixa eu só... Isso, às vezes. Edson, eu queria a palavra porque eu entendi que uma pessoa fez uma pergunta e a gente está derivando para outras coisas. Uma pessoa fez uma pergunta se isso incentivaria você não tem mais JCP, ser distribuído dividendo e em seguida você toma o financiamento do próprio acionista. Foi isso que eu entendi de uma pergunta que alguém fez e o professor falou, sem dúvida que vai acontecer. E, Edson, é uma coisa pior ainda. Se cair o JCP e a mecânica de você, que não tem nenhuma vedação, você emprestar para a sociedade, você vai ter uma conta capital e uma conta de empréstimo. E se passar a tributação de dividendos, nós vamos ter um problema muito maior, porque na distribuição disfarçada de lucros, que é uma norma que não sei se é invisível ou qual é a natureza que ela tem, ela vai pegar tudo isso. Então, a gente vai ter uma complicação muito maior. Eu não estou nem falando de alguém, desculpe, eu não sei quem foi que falou, que do problema do exterior, de subcapitalização, esse é um problema que já está colocado na legislação. E preço de transferência já está colocado na legislação quando mas nós vamos ter problemas dentro do território nacional. Então, isso vai puxar muita coisa e coisa perigosa que vai dificultar ainda mais a atividade, na minha visão. Eu ia colocar isso ali, de que se vier tributação de dividendos, dependendo da alíquota, não vai ter mais capital. Vai ser tudo... E, aliás... se eu tiver uma discussão que a gente teve na Brasca, né, Sérgio, e eu estou querendo, já conversei com o Eric para a gente trazer para cá também, que a Renata Bandeira colocou muito bem, que são os instrumentos de capital, de dívida registrados no patrimônio líquido. Se a gente encontrar uma solução para isso, acabou capital. Ninguém mais vai pôr capital.
né? O problema é eu trabalhar com multinacionais e companhias abertas, porque eu não tenho essa liberdade. Mas na lucro real, as locais, acabou o capital, não tem mais capital, né? Bom, mas nós temos alguns minutinhos ainda. Joelson, desculpa, você tinha mandado uma mensagem, eu nem Não, era li. só para dizer, eu vou precisar sair. Eu gostaria de Não. agradecer o convite, é sempre um prazer. Enfim, uma honra também participar aí das conversas. E sempre que precisar, estou à disposição, tá bom? Não, muito obrigado. Muito Obrigado, obrigado. professor. Muito bom. Tchau, pessoal. Bom Prazer é dia. nosso, Joelson. Obrigado. Mas, Oscar, vamos Valeu. tentar Tchau, concluir, tchau. Oscar? Nós temos 20 minutinhos. Eu não sei o que acontece que quando eu vou Está entrar com... preguiçoso o seu computador. eu acho que é isso, eu não sei. Na realidade, eu vou simplificar para dizer o seguinte, quer dizer, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Na realidade, é o seguinte, quer dizer, quando você olha as demonstrações financeiras, o impacto da inflação, ele é grande, né? Ele é menor hoje, mas nós temos uma história, e essa história ela está andando, ela não parou. Quer dizer, as empresas continuam a trabalhar. Então, na minha percepção, é super importante a manutenção do juros sobre capital próprio, porque é realmente a proteção do impacto da inflação no patrimônio das empresas, né? Quer dizer, já que você não mora no Brasil, né, e você tem esse impacto da inflação, não tem como fazer, quer dizer, o que chama muito a atenção é que o juros sobre capital próprio, quem paga mais juros sobre capital próprio são os bancos. Claro, nós temos 5 bancos que têm 80% a quase 90% de todo o dinheiro circulando no Brasil. Então, o lucro ele está canalizado nessas 5 empresas. E claro que o patrimônio líquido deles é muito grande e esse 7%, 5% de proteção da inflação dá o valor do juro sobre capital próprio. O pessoal fica se iludindo achando que isso está, vamos dizer assim, distorcendo. Não, isso não está distorcendo. Isso está, na realidade, protegendo o patrimônio investido do acionista nas empresas, né? Então, eu acho que essa discussão, eu acho que o professor Eliseu tem aí muitos argumentos e eu acho que dá para ter um arrazoado aí importante de posicionamento. Quer dizer, o governo é imediatista e quer aumentar imposto. Então, para aumentar imposto, retira alguma coisa para gastar mais e para endividar o país e para deixar todo mundo mais pobre. Então, essa é a nossa briga, né? Então, acho que é por aí. Excelente, Oscar, mas compartilha para a gente, sim, o Joelson acabou saindo, mas eu vou pedir para ele também o material. Eu queria passar a palavra para o Cristiano, que levantou a mão aqui. Bom dia, Edilson. Bom dia, Oscar. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Oscar. Você comentou justamente sobre a questão aí dos bancos serem os maiores pagadores de JCP, né? E essa é a minha principal dúvida quando aconteceu essa questão aí do projeto de lei. Será que os bancos não vão fazer uma movimentação grande para que não haja essa aprovação desse projeto? Essa é a dúvida que eu tenho na questão mais econômica e social do negócio por trás aí, né? Eu não tenho, eu acredito que eles vão fazer um movimento sim, né? Eles sempre tiveram um poder muito grande, né? Quer dizer, então, é isso aí, quer dizer, os 5 bancos, 6 bancos, é 80% a 90% de toda a movimentação financeira. Então, realmente, eu acho que isso tem um impacto muito grande, né? Vamos ver o que vai acontecer, quer dizer, eu acho que aí a sociedade, né? Quer dizer, os empresários, né? E o que me estranha é que por detrás de todas essas decisões, né, grande parte do pessoal das bancadas, né, do Senado e dos deputados são empresários. Então, onde que está o conhecimento das pessoas para saber tecnicamente o que é o quê? Parece que ninguém sabe de nada. Pô, os caras não estão entendendo nada e estão na onda. Então, isso é um absurdo.
O Cristiano, desculpe aqui a intervenção, mas as entidades todas representativas desses segmentos, ao que se sabe, estão se movimentando no sentido de levar trabalhos para, não sei se coibir totalmente o projeto ou de aprimorar. Tanto você vê que o presidente tirou a urgência, mas o que a gente tem que ver é que o governo tire dos olhos, né, a mão comprida de pegar tudo imediatamente. Se tem que fazer alguma coisa, vamos aprimorar o instituto que parece que é tão bom, seja do ponto de vista da correção monetária, seja do ponto de vista de estrutura de negócio. Esse que eu acho que deve ser o nosso foco. Sérgio. Edson, obrigado. O Cristiano, eu não sou mais de banco, então não tenho mandato para falar dos bancos, né? Mas eles têm uma série de outras brigas de equalização de alíquota, né? Então, mas eu acredito que eles estarão atuando fortemente nesse caso, tá? Se eu estivesse no banco, eu estaria. E Edson, só queria comentar algumas coisas complementares, né? Primeiro, parabenizar a todos aí pelas apresentações. Às vezes eu até não faço comentários aqui que eu fico com vergonha, né? Puta, assim, a Elide, o Edson, a Luciana, o professor Eliseu, eu vou comentar que eu vou errar, eu tenho certeza. Mas as apresentações foram excelentes, com as quais todos os argumentos eu concordo, né? E existem algumas coisas que são, assim, para mim, preocupantes, né? Primeiro, ao ele acabar com o JCP agora, é fatiamento da reforma da renda. É muito preocupante, com viés arrecadatório, né? E o que vem daqui até dezembro? Será que vem o fim do dividendos? E aí não se discute a redução da alíquota corporativa? Né? Esse é um ponto que nos preocupou bastante, tá? O segundo ponto, acho que todo mundo já falou bastante, né? Que haverá reação das empresas, né? Tudo bem, acabou com o JCP, não vou me endividar. Acho que alguém comentou agora, acho que foi a Ana e a Luciana, mas vai aumentar o endividamento, né? Então a despesa pode ser que isso seja menos imposto. Não, mas a Receita vai tributar. Tem muita gente com prejuízo fiscal. A gente passou por anos muito difíceis ultimamente. Então, alguns balanços, você olha, quando você abre o diferido lá, tem muito prejuízo fiscal. Então, pode ser que esse resultado aí, ele não ocorra, nem pelo lado da Receita, tá? E também falando da questão tributária, complementando o que a Luciana falou, né? As taxas... Entrou no mudo, Serginho. Entrou no mudo aí. Opa, desculpa, cliquei sem querer aqui. Complementando o que a Luciana falou, né, não sei... De novo. De novo, Serginho. Fica com a mão levantada. Com a mão. Tirei do... Bota a mão Vocês para sabem trás. como é homem, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e mexer aqui, não é nossa praia, né? Vou deixar o mouse longe. O que a Luciana comentou dos endividamentos, né? Eles ocorrerão, muita gente vai para o crédito, tem a questão ali dos juros ou receita, mas tem um detalhe, as grandes empresas... não sou eu, viu? Não estou nem com a mão aqui. Mas as grandes empresas, elas têm mais facilidade de acesso ao crédito. E hoje, a condição de acesso ao crédito, ela já está restrita, mas muito restrita, por conta de uma série de coisas que ocorreram durante o ano. Se a grande empresa acessar o mercado de crédito, as pequenas e médias terão mais dificuldade ainda, né? Porque normalmente as grandes, elas são AAAs para os bancos. As pequenas e médias não. Então haverá mais restrição ao crédito. Esses são os pontos que eu queria comentar, viu, Edson? Mas, de novo, parabéns a todos pelas apresentações. Concordo plenamente com tudo que foi comentado. Tá? E muito bom. E assim, um ponto que você comentou, né, que acho que o professor Eliseu comentou o que a Brasca tem feito, né? A Brasca ela tem atuado fortemente nessa questão do fim do JCP, desde a hora que saiu o PL lá, agora ontem caiu o regime de urgência, mas a gente se posicionou claramente contra, tá? E talvez o que a gente defenda é até alguma coisa, lógico, a ser avaliado pelos associados de um aperfeiçoamento do instrumento, e não a extinção total do instrumento. Né? Que aí todos os argumentos de vocês estão completo cobertos de razão. Obrigado, Edson. Imagina, a gente que agradece, Sérgio. Eliseu.
Eu ia exatamente pedir para o Sérgio se pronunciar sobre como que a Braskem, eu sei que a Braskem está trabalhando, e os bancos, obviamente, estão trabalhando, eu sei disso, né, fortemente. Então, essa parte já foi. Você falou aí sobre a parte de algum ajuste. O negócio importante é que foi comentado. No modelo europeu, alguns países europeus têm fortalecido a figura do juros sobre o capital próprio sobre o delta capital. Quando a empresa aumenta o capital, este aumento tem, que é exatamente uma forma de incentivar, veja, tudo com incentivar a capitalização. Então, já que vocês estão trabalhando nisso, pense de uma forma híbrida, tá? Você tem um JCP número 1, claro, isso vai contra o interesse do governo, mas não deixa de ser uma hipótese para nós pensarmos do lado de cá. Um JCP sobre o capital existente e um adicional de JCP sobre o adicional de capital, para você ter mais um forte incentivo à capitalização. Deve ser como contraproposta, que daí eles vão achar que isso daí é um absurdo, mas pelo menos quem sabe para de pensar tanto, né? Mas o que eu ia comentar é o seguinte: ontem, falando sobre esse assunto, alguém comentou comigo assim, mas peraí, no mundo ninguém pensa nisso, negócio de inflação, isso e tal. Eu falei, não, tá lá, olha, a Europa falando, JCP, etc. Tal. E mas e os americanos e o resto, não sei o que lá. Eu falei, olha, leia Animal Spirits, do Schiller e do Akerlof. Schiller e Akerlof, um é economista, o outro é psicólogo, são dois meros ganhadores de prêmio Nobel de Economia, que escreveram esse livro Animal Spirits. É um negócio muito interessante, é o subtítulo do livro, que é assim, How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Ou seja, como a psicologia domina a economia, dirige a economia. E eles têm um capítulo específico sobre a ilusão monetária, para mostrar que é, de fato, um lado psicológico, esse costume de se esquecer da inflação e dos efeitos da inflação na mensuração do desempenho do lucro, quer para fins societários, quer para fins tributários. É gozado. É um aspecto psicológico. E nós, no Brasil, como tivemos... Quem só lembra disso, quem passa por muita alta taxa de inflação. O Brasil passou por isso, por hiperinflação, entrou no assunto, depois entrou na onda mundial, né? E o único restício que falta, que está aí ainda persistente, é o juros de capital. Para se acabar com esse, então, nós representamos 100% na história da ilusão de que podemos comparar o real de 10 anos, de 5 anos atrás, do começo do ano, com o real de hoje, como se fosse a mesma moeda, do mesmo jeito que, infelizmente, né, de uma maneira geral, o próprio empresariado americano e europeu no mundo inteiro, fora os países de muita alta inflação, costumam se esquecer disso. Então, se alguém diz, mas por que os outros... Vejo esse capítulo, Monetary Illusion, do livro do Animal Spirits, para que eles vão lá, e lá tem um psicólogo no meio, tá? Um dos dois é psicólogo, né? Para mostrar que... Por isso que a gente lá no IASB já tentou tantas vezes a história da correção monetária, do tratamento da inflação na contabilidade, das normas internacionais, que só exige correção para aquela história de inflação perto de 30% em 3 anos consecutivos, e não consegue resolver nada. Então, não é difícil de entender por que a gente tem essa dificuldade de fazer entender que a figura do juros sobre capital próprio tem muito a ver com a preservação do capital efetivo da empresa e uma tributação sobre o que é genuinamente acréscimo de riqueza. Edson, queria fazer um comentário muito rápido. O professor citou que o modelo europeu trabalha com o delta, é verdade. Em alguns países eles trabalham só com o delta de incremento de capital. E esse é um dos argumentos que aparece na exposição de motivos, dizendo, mas na Europa é o delta, não é desde a origem como o nosso, desde que o sócio fez o aporte. Esse é um elemento importante de melhoria do projeto e não de combate. Eu queria só lembrar isso daí, que é uma coisa importante, tá bom? Muito bem, mas tem outras características da Europa também que ninguém falou, né? Mas
Então fala você. Não, e tem a questão de que você não necessariamente precisa ter o pagamento. Então, Sim, não mas necessariamente você não tem a receita que está sendo tributada. E aqui, quando você distribui, você está tributando a receita. E se quem está recebendo é holding, você praticamente está anulando e pondo PIS e COFINS em cima. Então, quer dizer, tá meias verdades, né, ali na mensagem. Reginaldo, por favor. Desculpa, só um comentário rápido aqui. Eu me sinto confortável porque fui citado por causa dos bancos. Me senti na obrigação de comentar algo e estou vendo tanta gente conhecida aqui, querida, e uma referência. Me sinto confortável de dar uma visão um pouco mais pragmática aqui dessa questão. De fato, olhando do ponto de vista do acionista, o juros sobre capital próprio nada mais é que um provento como dividendos. É como a gente paga ou remunera o acionista. E o efeito prático, no caso dos bancos, é que a gente tem uma redução da alíquota efetiva em aproximadamente 8 a 9 pontos percentuais, se olhar dos principais bancos. Então, eu não vejo outra justificativa para o governo que não é aumentar a carga tributária. Pura e simples aí. E aí, obviamente, os efeitos disso, a gente vai ter impacto direto no crédito, olhando do ponto de vista macroeconômico, a gente tem uma conjuntura que já não é tão favorável, que a gente vem seguindo num momento de aperto aí da política monetária, é um momento crítico para fazer esse tipo de ação. Sem contar que o aumento da carga tributária, principalmente no caso dos bancos, que já tem uma simetria fiscal em relação aos outros setores, é um impacto relevante. Sem contar que aproximadamente 70% do volume total distribuído de JCP vem do sistema financeiro como um todo. Então, na verdade, o impacto está concentrado realmente nos bancos ou na atividade financeira e vai estar diretamente impactando o custo de crédito na minha visão. Então tira o JCP só do setor financeiro. Então, o efeito tá justificado, né? Só os bancos pagam a conta, só que quem paga a conta, como você sabe, professor Luizão, quem paga imposto é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Então... Reginaldo, é que vocês são super ricos. Esse aqui é o seu grande problema. Pois é. Mas quem paga... Desculpa, são super ricos, mas veja, o sistema financeiro é o sistema, em princípio, em função da natureza da estrutura financeira, é o setor que mais tem lucro distorcido por conta da inflação. Exatamente. Por isso que eu fiz aquele artigo há uns 2 anos atrás, mostrando que aqueles 4 bancos, os lucros deles, se tirasse a inflação, seriam apenas 50% do que estava sendo mostrado numa inflação de 10%. Acrescentando que os bancos têm que manter uma estrutura de capital super robusta para fazer face às suas operações. Então, diferentemente das empresas, eles não podem ter um grau de alavancagem super exposto. Muito bem lembrado. Então, esse instrumento para os bancos é um instrumento efetivo. Mas na prática, o que ele contribui realmente é para reduzir a carga tributária. E, como nós sabemos, no Brasil, as alíquotas nominais já são muito superiores do que as vigentes nos outros países. Ou seja, fazer uma medida dessa sem olhar a tributação do lucro corporativo, do lucro empresarial como um todo, é realmente uma distorção e um viés totalmente arrecadatório. Então, eu estou simplesmente, a despeito de todas as justificativas técnicas que a gente pode defender aqui, o fato concreto é que a grande questão aqui é uma ampliação da carga tributária do ônus do custo fiscal aqui para todas as entidades, né? E as principais aqui que realmente geram emprego, lucro, são as principais empresas do lucro real. Era só esse breve a visão prática. Ótimo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos 1 minuto. Eu tenho uma fala de 1 minuto. Então, vamos lá. Já que estamos falando de JCP, não podemos esquecer de aquelas travas e a própria taxa de juros são questões que precisam também ser ajustadas, né? De vez em eliminar o JCP, precisava ajustar para que ele, de fato, seja um instrumento
adequado para aquilo que ele se propõe. Porque quando você começa a... Não só pode se tiver 50% de lucro, 50% de... Por quê, né? Quer dizer, qual a lógica disso daí? Então, acho que é um ponto também a ser discutido, mas menos relevante do que a sua extinção, sem dúvida. O Edson, eu só queria agradecer aqui a audiência, que chegou a mais de 120 pessoas. A gente teve um GDEC extraordinário dessa vez. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada pelo convite. Acho que batemos o recorde, foram 136 pessoas na minha última visão aqui. Acho que batemos o recorde de ordinárias e extraordinárias. Chegou a mais de 141 num certo momento. Chegou a mais de 141, que maravilha. Que maravilha. Parabéns, Edson, e tá para todos os demais. Não, parabéns ao público qualificadíssimo aqui. O que mostra o interesse do assunto, né? Pois Agora, atitudes... As ações? Não deu para ouvir. Ele falou, e atitudes, acho que são as ações que a gente vai tomar. Atitudes... Senhores coordenadores do GDEC, por favor, pensem e montem alguma coisa. Temos que ter atitude. Não, eu acho que o primeiro ponto foi coletar o nível e a quantidade de argumentos que a gente teve aqui, de várias ordens complementares, apesar de diferentes em alguns pontos complementares. Demos subsídios. Quem tiver acesso à imprensa, começar a fazer. Eu lá, por exemplo, no fio da meada do valor, já estou pensando em fazer quase que uma ata do que a gente discutiu aqui, mostrando os argumentos, e disponibilizar esse vídeo. Esse vídeo, provavelmente, daqui uma hora já está no YouTube. Então, a gente retransmitir esse vídeo e também rever, pegar os argumentos e vamos em frente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A matéria-prima está aqui, agora é levar adiante. Boa. Tá bom, pessoal? Legal. Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer Elide, Oscar, o Joelso que já saiu, Eliseu, Luciana, que fizeram as apresentações, todos que contribuíram aqui, e nos vemos no próximo dia 22 de setembro para falar sobre, mudar um pouquinho de assunto, mas falar sobre o crédito de descarbonização, sobre a OCPC 10, que é um outro ponto relevante e que a gente também quer atuar na consulta pública que está aberta. Tá? Então, nos vemos. Eric, não sei se você quer falar alguma coisa. Só que foi um GDEC memorável. E que você vai levar os netos rapidinho lá para o professor Eliseu, né? Que beleza! Hoje à noite. Daqui o dia já vou empacotar as crianças e ir para lá. Tá bom, gente. Obrigado. Ô, Edson, só para confirmar, ficou dia 22, então, a próxima, é isso? 22 de setembro. Beleza. Obrigado. Valeu, beijo. Bom feriado. Tchau, gente. Bom dia a todos.